No domingo passado, dia 26, em tese, o voto da população brasileira escolheu o presidente da sua nação. E é muito comum, num momento como esse, que parte da população fique eufórica, né, porque, afinal, o seu candidato ganhou. E é também muito comum que parte da população fique apreensiva, temerosa. E acabe se perguntando, e agora? Como vai ser? Como será o futuro do nosso país? Na semana passada, na hora que eu soube do resultado da eleição, lembrei do título de um poema de Carlos Drummond de Andrade, que depois virou uma música, os mais antigos com certeza lembrarão. Um título que se transformou numa expressão super famosa. E agora, José? Para onde? Os de cabelo branco, com certeza, já ouviram esse poema e essa expressão. Foi um título que se transformou numa expressão que era usada sempre diante de uma incógnita. Sempre que a gente estava diante de um impasse, era comum as pessoas falarem, e agora, José? E aí, diante do resultado das eleições, com certeza, metade do Brasil ainda está se perguntando, e agora, José? Interessante que outro fato também de grande relevância, não só para o Brasil, mas para a história da humanidade, também aconteceu essa semana. Dia 31 de outubro é aniversário da Reforma Protestante. Em 1517, um monge católico, Martim Lutero, na Alemanha, ele ficou indignado e acabou startando um movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante, que se contrapôs a vários desvios éticos, morais, bíblicos, teológicos, promovidos pela Igreja Romana, vigente na época. E aí, qual a relação que existe entre as eleições do Brasil para a presidência da República e a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ao proclamar os 5 solas, né? Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. A Reforma Protestante recolocou em lugar de destaque a autoridade das Sagradas Escrituras. Foi com a Reforma Protestante que as pessoas passaram a adotar a Bíblia como sua única regra de fé e de prática. É por isso que, quando participamos do momento do batismo, o pastor pergunta para a pessoa, você crê na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, como sua única regra de fé e de prática? Você assume isso para a sua vida? Isso graças à Reforma Protestante. Então foi a reforma, com tudo que ela promoveu e startou, que realinhou, colocou numa posição saudável, na direção da palavra de Deus, o nosso relacionamento com o Senhor, o nosso relacionamento com Cristo. E é na Bíblia que nós encontramos todas as respostas para as demandas da nossa alma, inclusive da nossa nação. A palavra de Deus é atemporal, a palavra de Deus é viva, é o Deus vivo se revelando, se permitindo ser conhecido. E Ele tem instruções, Ele tem respostas, Ele tem apontamentos para todas as questões da nossa vida, inclusive demandas políticas. Então, se alguém, ou se a sua alma te perguntar, como ela fez para mim no domingo passado, e agora, José? Responda a ela, responda a essa pergunta com a palavra de Deus, por favor. Abra sua Bíblia no Salmo 146. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 10. Salmo 146. Então, se alguém ou se a sua alma te perguntar, e agora, como é que vai ser o futuro do nosso país? Como que fica a situação dessa nação? Você medita nesse salmo, responde com esse salmo aqui, ó. Salmo 146, a partir do verso 3. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos.
O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, aleluia. Então, querido, nosso Senhor reina para sempre. O sumo regente, aquele que preside de fato a história da humanidade. Só Ele reina de geração em geração. Aleluia. Quais são as lições políticas e espirituais que aprendemos nesses poucos versos aqui? Primeira lição: jamais deposite sua confiança em qualquer outra pessoa que não seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Vimos aqui no domingo passado o Deus da provisão, o Deus que proverá, o Deus que nos sustém. Então não deposite, jamais deposite sua confiança em qualquer outra pessoa que não seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Não deposite confiança em governantes de carne e osso, em ideologias, em sistemas políticos ou econômicos que são promovidos por humanos. Verso 3 e 4. Não confie em príncipes e meros mortais incapazes de salvar. Quando o espírito deles se vai e voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. O Espírito Santo inspirou o salmista a escrever isso para a gente. Não confie em governos terrenos. São meros mortais. Não deposite esperanças em pessoas que são limitadas e falhas, como você que lê esse salmo. Nossa esperança tem que estar sempre no Senhor. Confie somente em Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o salmista, no Salmo 20, versículo 7, ainda reforça essa questão. Salmo 20, versículo 7. Alguns confiam em carros e outros em cavalos. Ele está falando sobre poderio bélico, poderio econômico, muito forte na antiguidade. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Amém? Segunda lição que eu aprendo nesses poucos versos. Encantadora essa lição. Como é feliz aquele que confia no Senhor. Amém? Confiar no nosso Deus é garantia de plenitude. Plenitude é não sentir falta de nada. Ele é o nosso sumo regente. Só o nosso Deus é fiel às suas promessas. Por mais que o homem faça promessas, e numa campanha presidencial você olha as promessas e eles têm a solução para o planeta. O que é apresentado nas nossas televisões no horário eleitoral, você poderia votar em qualquer pessoa, porque eles têm a solução para tudo. Mas a palavra diz, como é feliz aquele que confia no Senhor. Só o nosso Deus é fiel às suas promessas. É Ele que nos providencia o ar, a saúde. Você olhando esse salmo aqui, você vê que o Bolsa Saúde, o Bolsa Vida, o Bolsa Tudo, é Deus quem providencia. Ar, saúde, alimento, tudo que chega às nossas mãos, só chega por causa da graça, da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Verso 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. Amém. É tudo pela graça, meus irmãos. É somente pela graça de Jesus que somos alcançados pela salvação, pela provisão, pelo cuidado do Senhor. Isso é maravilhoso. Jesus, de fato, tem que ser o nosso tudo, o meu tudo. É o Senhor da minha despensa, é o Senhor que... É Jesus que é o meu plano de governo. Entra governo, sai governo, mas o Senhor reina. É Ele quem cuida de mim. E Ele me garante vida plena e abundante se eu depositar a minha confiança e a minha esperança no seu nome. Isso é maravilhoso. Terceira lição. Meu irmão, não fique com medo. Não fique com medo daqueles que assumem cargos de poder. É comum, num momento político como esse que nós estamos vivendo, vários surtos de medo, várias notícias que tentam trazer medo, que tentam roubar a paz da nossa alma, que tentam causar terror mesmo no futuro das pessoas. Então, eu lendo esse salmo aqui, meus irmãos, não fique com medo. Não tenha medo daqueles que
assumem cargos de poder e não tenha medo das notícias, dos rumores que acompanham essas pessoas. Temos que respeitar e nutrir temor de forma alguma. De forma alguma. Se nem as portas do inferno conseguem resistir ao avanço da Igreja de Cristo, não será um sistema de governo, um partido político, uma ideologia cética ou o atual representante da juventude brasileira odiando os cristãos que conseguirá. Eu não tenho dúvida disso, não fique com medo. Ao longo da história, a Igreja de Cristo venceu a perseguição judaica no primeiro século, venceu a perseguição romana nos séculos seguintes, venceu todas as distorções e desvios promovidos pelo catolicismo romano na Idade Média, venceu o iluminismo, o racionalismo, a perseguição dos comunistas, dos nazistas, dos ateus, vencerá todas as distorções e desvios dessas pseudo-religiões neopentecostais e vencerá tranquilamente a perseguição de qualquer tipo de militância política, seja ela de que partido for, LGBT, AVXZ, qualquer coisa. Qualquer coisa, a Igreja do Senhor vencerá. Fique na paz, Igreja de Cristo. Essas pessoas estão mexendo com a noiva do Senhor. Com a noiva do Senhor. Não é a mim e a você que eles perseguem, é a noiva de Cristo. Verso 4, quando o espírito deles se vai, voltam ao pó, naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Verso 10, o Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração, aleluia. Aleluia. Meus irmãos, daqui a pouco o Senhor Jesus salvará ou levará aqueles que perseguem a sua noiva. Eu não tenho dúvida disso. Tem sido assim ao longo da história e continuará assim até a sua volta. Amém? Se existe uma pessoa a quem devemos temer, é o Senhor. É o Senhor. Jesus falou isso. Não tenha medo dos homens, que o máximo que os homens podem fazer a você é fazer mal ao seu corpo físico. O Senhor, além de extinguir a sua vida física, ainda pode lançar a sua alma na eternidade da morte. Então, se a gente precisa temer alguma coisa, é o Senhor, o Deus que provê o ar que você respira nesse momento. Então, tema o Senhor, pois Ele constitui ou destitui os governantes. O salmista acalma o nosso coração ainda mais e fecha essa questão no Salmo 27, verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? O Senhor é a minha salvação, é a minha luz, o meu forte rochedo. Fique na paz, descanse no Senhor. Amém? Agora que sua alma já sabe que temos resposta para tudo nas Sagradas Escrituras, a gente vai ficar passivo, apático diante da atual conjuntura política da nossa nação. O Senhor Deus proverá, então vou para casa conferir meu Facebook, não quero mais saber desse negócio, deixa a nação pegar fogo, o pastor falou que Deus vai me proteger, vai mandar o bope lá para frente da minha casa. O que a gente vai fazer? Cruzar os braços? De forma alguma. Deus é soberano, mas nós também temos responsabilidades, inclusive políticas, diante de Deus e diante da nossa nação. Então o que fazer? Sola a Escritura novamente, somente nas Escrituras, está tudo na Bíblia, meus irmãos. O que nós, os crentes em Jesus, auxiliados pela sua graça, somos comissionados a fazer por nossa nação? Agora eu quero falar especificamente do que nós, crentes, temos que fazer pela nossa nação, independente de em quem você votou. Aplicação prática, vamos lá. Em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça, em primeiro lugar na sua vida. Quer abençoar essa nação? Então seja um crente fiel, seja apaixonado por Jesus. Se você deseja de fato abençoar a sua nação, então busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas, não só para você, mas para o mundo à sua volta. Se você for um cidadão do reino, temente a Deus, se em todos os setores da sua vida você viver de fato para a honra e para a glória de Cristo, com certeza absoluta, você será um ser humano melhor, você será um cidadão do universo melhor, você será um brasileiro melhor, você vai abençoar essa nação, você vai se transformar num agente de transformação do mundo à sua volta. Viva os seus dias aqui na terra de forma digna com a sua profissão de fé. Se você de fato assumiu um compromisso com Cristo, teve uma experiência de conversão, assumiu que a Bíblia Sagrada é a sua única regra de fé e de prática,
Seja fiel a isso que você prometeu, esse compromisso que você assumiu. Se você for obediente a Jesus, você será uma bênção para a sua nação. Tenha certeza disso. Agora, grave, a nossa Constituição sagrada é a Bíblia. Nossa carta magna é a Bíblia. Nossa única regra de fé e de prática é a Bíblia. O cristão é e foi comissionado pela Bíblia a ser sal e luz aonde ele estiver. E aí Deus te colocou aqui no Brasil, poderia ter te colocado em Orlando, né? Mas Ele sabia que você ia encarar esse desafio, colocou você aqui no Brasil. Pregue o Evangelho com a sua vida, com a sua voz. Alguns irmãos ficaram sorrindo, né? Se imaginando lá em Miami agora. Né? Não, você está aqui, Rio de Janeiro, calorzão, Brasil. Vem para cá, aterriza. E não se abstenha de se envolver profundamente com a vida política da nação. Nós, cristãos, não devemos nos abster de estarmos presentes em nenhum setor da nossa sociedade. Pelo contrário, se existe algum setor da nossa sociedade relevante, que tem consequências, desdobramentos relevantes para a nação, tem que estar cheio de cristão. Não é gente que se diz evangélica, que forma bancada, não é isso. Estou falando de cristão, gente comprometida com Cristo, com a palavra de Deus, não com denominação. E às vezes pecamos contra Deus e contra o país onde vivemos por causa da nossa omissão. Eu não vou entrar na política não, é muita confusão, é muita corrupção, é muito isso, é muito... E aí eu vejo cristãos murmurando. Eu não vou entrar na polícia não, porque a polícia é isso, porque a polícia é aquilo. Não. Meus irmãos, você foi chamado para ser sal e luz, para dar sabor, para manter a vida, para não deixar a coisa apodrecer. É para o cristão estar presente em todos os setores da sociedade. E quanto maior o desafio, quanto mais difícil for aquele setor, mais cheio de crente deveria estar. Então, o pecado de omissão também é pecado. A reforma protestante também me ensinou isso. Saber o que é certo e não fazer o certo é pecado. Saber que deveria estar lá, saber que deveria meter a mão na massa naquele momento e não fazer isso também é pecado. O discípulo de Cristo deveria estar presente em todos os setores da sociedade, principalmente naqueles de grande impacto para a vida das pessoas. Entre os 12 discípulos escolhidos por Jesus, existiam membros militantes de partidos políticos. Um deles era Simão, o Zelote. Os Zelotes eram o partido mais radical que existia lá no meio dos judeus. É como se fosse hoje o PSTU. Aquele cara, o governo sou contra, não pode ser assim não. Os Zelotes eram aqueles camaradas revoltadíssimos com o Império Romano. E Jesus foi, vem cá, Simão, Zelote, vem cá. Amigo, vamos ficar calmo agora, amigo. Mas fazia parte dos discípulos de Cristo. Então, eu tenho orado para que aqui em nossa igreja, Deus levante excelentes políticos, que sejam bênção para Niterói, que sejam bênção para o Rio de Janeiro, que sejam bênção para a nação. Amém? Só os meus irmãos aqui falaram amém, então só vai sair política daqui, ó. Amém, amém. Um cristão protestante calvinista, um holandês chamado Abraham Kuyper, no início do século XX, foi eleito primeiro-ministro da Holanda. Um crente, apaixonado por Jesus. Foi eleito presidente da Holanda. E com valores cristãos influenciando a economia, a educação. Toda a sociedade holandesa foi abençoada pelo governo de Abraham Kuyper. E aí, uma vez questionado sobre a questão dos pobres na Holanda, eu até descobri que existia pobre na Holanda. E aí, olha a resposta que Abraham Kuyper deu a esse questionamento. O que os pobres precisam não é de mais um programa do governo. Eles precisam de cristãos como eu, que honram o nosso Salvador. Que cara peitudo! Que cara maravilhoso isso. Os pobres não precisam, não é um sistema econômico que vai transformar a vida das pessoas. A dependência continua ali, ele vai depender sempre de um programa da bolsa disso, bolsa daquilo. O que a sociedade precisa é de gente que seja sal e luz, comprometida com o reino, apaixonada por Jesus. Isso transforma uma sociedade. É isso que o mundo precisa, de discípulos de Cristo, de pessoas apaixonadas por Jesus. Assuma a sua vocação, meu irmão. Seja sal e luz onde Ele te plantou. O Brasil precisa de pessoas que buscam o reino em primeiro lugar. Pessoas com fome e sede de justiça que saibam cobrar dos seus políticos as promessas que eles assumem nas campanhas.
mas cobrar do jeito certo. Por favor, se você sabe como é que se cobra de um político as suas promessas, me ensina. Eu não sei, confesso que diante da igreja que eu não sei, porque cobrar do jeito errado não adianta nada, meus irmãos. O gigante adormecido mostrou que passeata, levantar cartazinho, postar foto no Face lá na passeata, isso não adianta nada, não cobra nada, não muda nada, não serviu para nada, não cobrou ninguém. O cristão precisa aprender a pedir contas desses que nos governam, porque Deus pedirá contas da gente. Você já pensou nisso? Deus vai pedir contas do tempo que você teve, das oportunidades que você teve, do que você poderia ter feito. Então aprenda a pedir contas também. E eu estou aqui confessando humildemente, me ensina, porque eu não sei. Agora na rua levantando cartaz eu não vou, já assumo aqui publicamente, porque eu sei que o gigante me ensinou que fazer isso não adianta nada. Então busque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, assuma seu papel como sal e luz, seja bênção para o Brasil. Segunda aplicação prática. Agora vai começar a dar coceira na gente aí, ó. Pastor, acaba logo a mensagem. Sujeite-se às autoridades governamentais que Deus constituiu sobre a sua vida. A Bíblia me ensina isso. Romanos 13, 1. Todos, o que Paulo escreveu aí? Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Eu estou lendo devagar, que é para minha alma ir digerindo aos poucos, senão eu fico aqui entalado aqui. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Amém, igreja do Senhor Jesus? Amém, amém. O Senhor mandou, quem é crente inteligente, obedece. O voto que determinou as nossas eleições não foi o voto do cidadão brasileiro. A palavra de Deus está dizendo aqui que o voto que decidiu as eleições foi o voto do Deus Todo-Poderoso. Deus quis assim. Amém? É o Senhor quem constitui Nabucodonosor e é o Senhor quem destitui Nabucodonosor. É Ele quem levanta os imperadores, Ele que destitui os imperadores. Você gostando ou não, acreditando ou não, as Sagradas Escrituras afirmam que é o Senhor quem constitui todas as autoridades sobre as nossas vidas. E aí Ele manda a gente se sujeitar a esses governantes. E aí, querido, o que é se sujeitar? É obediência cega? É ficar robozinho? Sim, Senhor, Senhor. Sujeitar-se significa obedecer, mas torcer para dar certo. Não maldizer e não se rebelar. Você vai fazer de tudo para aquele governante ser bênção, dar certo. Eu e você não podemos zoar nenhuma autoridade em nenhum lugar, muito menos no Facebook. Eu já pedi perdão a Deus pelas semanas em que eu fiquei pecando deliberadamente no Facebook. Se você for lá investigar o meu Facebook, você vai ver que eu já deletei tudo, apaguei tudo, fiz um exercício de limpeza da alma. Já pedi perdão ao Senhor. E a gente não pode, meus irmãos, zombar, maldizer, se rebelar, resolve alguma coisa. Você só perde amigos. Eu descobri algumas pessoas que não gostam mais de mim por causa de coisas que eu escrevi lá. Então Deus está falando aqui para você se sujeitar, você obedecer, você acatar a tudo que seja um apontamento de bênção para a nação, que você ore para que esse governante dê certo. Eu e você não podemos zoar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Espero que no PowerPoint esteja dando para você acompanhar ele comigo. Olha o que o apóstolo Pedro fala. Por causa do Senhor Jesus, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema. Eu peguei um outro versículo para que a gente não ficasse na dúvida. Foi só o apóstolo Paulo que falou isso. Não, Pedro também falou. Sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens e ao rei como autoridade suprema por causa do Senhor Jesus. Você vai fazer isso por causa de Cristo, não é porque você gosta, acha bonitinha a presidenta da nação. Não é isso, não é para ser sua amiguinha. É para você se sujeitar e obedecer ao Senhor Jesus. Meu irmão, é só por causa de Jesus. Amém? Vocês podem ter certeza que eu só estou pregando isso por causa de Jesus. Amém? No que depender do discípulo de Cristo, ele deve fazer de tudo para respeitar os seus governantes. E para torcer para que o seu governo dê certo. Porque dando certo vai ser bênção para ele e para a nação, para as outras pessoas. A não ser que essa autoridade, grave bem, preste atenção no que eu estou falando agora. A gente vai se sujeitar, vai obedecer, vai torcer para essa autoridade dar certo.
a não ser que essa autoridade se oponha frontalmente contra o que Deus determina como certo em suas sagradas escrituras. Eu vou repetir. Eu vou ser obediente, eu vou me sujeitar a essas autoridades, eu vou torcer por essas autoridades até o ponto em que ela não se oponha frontalmente, deliberadamente, contra um ensinamento bíblico. O mesmo Deus que constituiu uma autoridade também ensina que se esse governante se desviar daquilo que a Bíblia determina como certo e justo, aí mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Ficou claro? A gente vai obedecer, vai se sujeitar, vai torcer, vai investir, vai orar, enquanto essa autoridade, constituída por Deus, não se posicionar deliberadamente contra o Deus que a constituiu a autoridade. Atos 5, versículo 28 e 29. O mesmo Pedro que falou que por causa de Jesus a gente deve se sujeitar a essas autoridades, numa ocasião eles estavam pregando em Jerusalém, foram presos por causa da pregação do Evangelho, e aí foram soltos porque o movimento, o furor que causou no povo foi maior, então a autoridade mandou soltar Pedro, e aí quando soltou Pedro, ele continuou pregando, aí vem o texto a seguir. Aí as autoridades falando para Pedro: demos ordens expressas a vocês para que não ensinasse nesse nome, ou seja, no nome de Jesus, todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Aí Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então, se vier uma lei proibindo a pregação do Evangelho, eu vou desobedecer. Se vier uma lei falando que pecado não é pecado, que é certo é bonitinho, eu vou desobedecer. Se aparecer qualquer coisa em nossa Constituição que seja uma afronta deliberada e grave contra o Evangelho de Cristo, vocês me visitarão na prisão, amém? Pelo menos uns 10 vão me visitar. Mas que fique claro que ainda assim essas constatações não nos dão o direito de zombar, ofender, escarnecer quem quer que seja. Não sei se vocês observaram que o apóstolo Pedro desobedeceu às ordens das autoridades nessa época com firmeza, mas sem grosseria, sem zoeira no Face, sem levantar cartaz, não reuniu a igreja, vamos continuar pregando, não fez zoeira, falou: olha só, mais vale obedecer a Deus que aos homens. Pô, eu não falei para você que não podia pregar, não dei ordem expressa, que vocês não podiam mais ensinar no nome de Jesus. E Pedro: amigo, sinto muito, mais vale obedecer a Deus do que obedecer a você. Se for o caso, me prende de novo, mas eu vou continuar pregando em nome de Jesus. A revolução do cristão é feita, acima de tudo, com oração. Se examinarmos os evangelhos, o livro de Atos, todas as cartas pastorais, só veremos cristãos enfrentando o mal de joelhos, só orando. O único que pegou em espada foi Pedro, ainda levou uma dura do mestre. Jesus teve que usar o Super Bonder Gospel para colar a orelha do Malcolm lá, que Pedro arrancou com a espada. Então nossa luta não é contra as pessoas, nossa luta é contra as trevas que operam naqueles que ainda vivem na escuridão. Então procure na sua Bíblia, você não vai encontrar nenhum discípulo de Cristo fazendo algo diferente para combater o mal que não seja oração, e vivendo o cristianismo no seu dia a dia de forma radical. Por isso, a terceira aplicação prática é: ore pelos seus governantes. 1 Timóteo, capítulo 2, até o versículo 3. Olha o que Paulo está falando para o seu discípulo Timóteo. Antes de tudo, o que quer dizer isso? Antes de você cobrar, antes de você reclamar no Face vocês não vão reclamar mais, né? Antes de cobrar, antes de fazer qualquer coisa, enfim, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Sabe quem são todos que exercem autoridade? Policiais, professores, pastores, governantes, políticos, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Você consegue perceber qual é a nossa responsabilidade política e espiritual diante de Deus e dessa nação? O apóstolo Paulo está fornecendo uma instrução pastoral para a vida de cristãos. Para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica, com dignidade e piedade, ele recomenda que você interceda por suas autoridades. Porque isso é bom e agradável a Deus, o nosso Senhor.
Quando Paulo escreveu essa instrução, inspirado pelo Espírito Santo, essa recomendação que a gente leu, a bandeira vermelha que tremulava era do Império Romano. Os governantes romanos eram déspotas, absolutistas, se consideravam deuses. Matavam, assassinavam deliberadamente. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, interceda, rogue, ore por essas autoridades. E aí Timóteo sabia que aquilo que Paulo estava ensinando era instrução do alto. E aí eu me perguntei para a minha alma e pergunto para vocês agora, meus irmãos: qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que você orou pelos seus governantes? Gostemos ou não dos nossos governantes, isso é uma de nossas responsabilidades. Além de ser sal e luz, de respeitar e cobrar as promessas dos nossos governantes, a Bíblia Sagrada está ensinando, está falando que a gente precisa orar por eles. E queridos, sejamos aqui realistas, a gente precisa orar muito por Dilma Rousseff, pelo Pezão e pelo Rodrigo Neves. Precisamos orar muito por essas pessoas. A revolução armada para depor governantes, mesmo que sejam despóticos, assassinos, loucos, filhos do Hitler, não tem apoio nem nos apóstolos nem em Cristo. A revolução cristã é muito mais poderosa, tem efeitos cósmicos. É a revolução do temor a Deus e da oração. Amém? O coração dos governantes está nas mãos do Senhor. Então estejam certos que eu orarei como nunca orei antes pelos meus governantes, que o Senhor estabeleceu sobre a vida da gente. A minha prioridade nas orações será que os meus governantes tenham um encontro real com Cristo. Melhor do que fazer um bom governo, eu quero que eles sejam salvos. Eu quero que eles passem a eternidade com Jesus. Adianta fazer um bom governo e ir para o inferno? Então que eles se convertam, que os joelhos se dobrem, que as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Sem Jesus, só existe a possibilidade do quase. Ele quase fez um bom governo, ele quase foi legal com a nação, ele quase cumpriu o que prometeu. Porque sem Jesus, o mesmo Deus que operou ainda tem operado milagres na minha vida, na vida da gente, pode operar milagre na vida dessas pessoas, amém? Você crê nisso? Porque você não faz parte de uma casta especial, diferenciada. Essas pessoas que hoje estão constituídas no governo podem ser nossos irmãos e irmãs que ainda estão na escuridão. A gente não canta isso constantemente aqui na igreja? Independente de quem esteja no governo desse país, a regência da nossa vida está nas mãos do Senhor. Foi o que a reforma protestante nos ensinou. Somente a Deus toda a glória. Impérios e imperadores aparecem e desaparecem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? E ela me ensina a orar, interceder e rogar pela salvação dessas pessoas. Meu irmão, se alguém ou a sua alma hoje te perguntarem: e agora, José? Você já tem como responder, amém? Então responda com as Sagradas Escrituras. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar, porque quando o espírito deles se vai, voltam ao pó. Naquele mesmo dia, acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Aleluia, amém? Vamos orar agora, interceder pelos nossos governantes, por nossas vidas e pelo Brasil. Vamos começar esse exercício agora, aqui como igreja, como família de Deus, interceder por nossa nação. Feche seus olhos. Senhor, quero iniciar essa oração te agradecendo, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus da nossa provisão, da nossa salvação e que cuida de nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é o nosso sumo regente, Pai. Como nós somos felizes por causa do Senhor. Nossos sonhos, nosso futuro, toda a nossa vida está em Suas mãos, Senhor. É impossível a gente medir essa graça, essa misericórdia, por isso louvamos o Teu nome como igreja reunida aqui, Senhor. Nesse momento, Senhor, Teus filhos querem Te rogar e Te pedir pelo Brasil, do jeito que o Senhor nos instruiu na Sua palavra, que a gente acabou de ler, Senhor. Ajuda-nos
a buscarmos o Teu reino em primeiro lugar, a sermos cidadãos do Teu reino que abençoam a nação brasileira. Senhor, abençoa essa nação. Por favor, queremos interceder e rogar por aqueles que o Senhor constituiu como autoridade nesse país. Em especial, Senhor, queremos humildemente interceder pela vida da Dilma Rousseff, a quem o Senhor mais uma vez estabeleceu como presidente dessa nação. Então, antes de qualquer outro pedido, Senhor, eu quero clamar pela sua graça, que o seu amor a alcance, que da mesma forma que o Senhor nos alcançou, faça isso com essa mulher, revele o teu amor, a tua salvação, para o vice dela também, Senhor, da mesma forma ele precisa muito do Senhor, eles precisam muito do Senhor. Abençoe a presidente Dilma, faça ela dar certo, para que ela honre o cargo que o Senhor a concedeu, Senhor, que haja luz e salvação nos palácios de Brasília, Senhor, que ela de fato seja tua serva para abençoar esse país, que o governo dela seja eficaz naquilo que é biblicamente o seu papel, especialmente no caso dos mais vulneráveis, Senhor. Também oramos por avivamento, por arrependimento sobre essa nação, que o Teu Santo Espírito gere arrependimento no coração de todos os governantes que violam as leis, Senhor, sejam leis dos homens ou os princípios bíblicos. Oramos para que eles se arrependam, que esse arrependimento vá além do campo político, social, econômico e que atinja a vida espiritual dessas pessoas, Senhor. Por favor, coloca temor no coração dessas autoridades. Também te pedimos que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, não permita que os corruptos, os mentirosos, os ladrões, os que inflacionam a moeda, os homicidas, permaneçam impunes, Senhor, por favor. Se a nossa justiça é trapo de imundícia, por favor, manifeste a sua justiça, Senhor. Não permita que ninguém zombe do Senhor. Em nome de Jesus, te rogamos pelo Brasil, Senhor. E agora, Senhor, nesse momento que nos aproximamos da Tua mesa, prepara o nosso coração para nos assentarmos, Senhor, na Tua presença. Sonda os nossos corações, os corações dos Teus discípulos. Lava-nos, purifica-nos, Senhor. Renova a nossa mente para que saibamos experimentar a Sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Te agradecemos pelo sacrifício de amor feito por Jesus em nosso lugar. Obrigado pela ressurreição. Obrigado pela vitória sobre a morte, Senhor. Pela certeza da vida eterna, Senhor. Aguardamos a sua volta com ansiedade, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. Em nome de Jesus choramos. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém.